Memórias à União de hoje tem o prazer de receber Gilvan de Brito. Gilvan de Brito, em relação à União, pode ser chamado de história. E como a gente conta histórias de quem teve história para contar com a União, é um prazer para a gente recebê-lo. Gilvan, seja bem-vindo aqui ao Memórias à União e eu vou fazer a você a mesma pergunta que eu fiz a todos os entrevistados até agora, que é uma pergunta bem simples. Como é que começou a sua relação, a sua história com a União? Bem, com a União foi como colaborador. Eu trabalhava no departamento esportivo da Rádio Tabajara e pensei em escrever também para o jornal. E comecei a fazer os comentários, fui ao editor e pedi para ele publicar. Ele disse, eu vou ficar publicando os seus comentários com o título. Deixa eu ver se eu me lembro do título. Não me lembro, faz tanto tempo, faz mais de 50 anos. Aí começou a publicar e eu mandava toda semana uma matéria que saía na União. Quer dizer que a sua primeira experiência com o jornalismo foi no rádio? Foi do rádio. Como foi que você começou no rádio? Bem, no rádio eu queria entrar na imprensa de todo jeito. Era sonho? Era um sonho antigo. Quando eu era criança, meu avô comprava o jornal Norte e minha mãe lia o jornal, depois os dois comentavam. Tinha um primo nosso que era colunista, Gílio Ferreira, parece. E então eu fiquei assim pensando, mas como é interessante o jornal. As pessoas leem, depois comentam e o jornal forma opinião, né? E pensei em escrever para jornal. Fiquei com essa ideia fixa. Resultado, quando surgiu uma oportunidade, antes disso eu fui muita coisa, fui auxiliar mecânico, trabalhei como balconista do SAPS, fui da LBA trabalhando, fazendo mandado, essas coisas tudo. No escritório da Mesma também, na Paraíba, eu trabalhei. E fui trabalhar no Banco Industrial. Quando estava lá, Marciano Soares, que era meu amigo, assumiu a direção do departamento esportivo da Rádio Tabajara. Então eu fui lá e disse, Marciano, eu quero trabalhar na rádio. Ele disse, se você acha que dá certo, eu digo, não sei não, vou tentar. Ele disse, pronto, vá domingo para lá, para o campo, que você vai ler a relação dos jogadores do Botafogo que vão atuar, a escalação do Botafogo. Isso tudo bem. Cheguei lá no domingo, me apresentou aquele pessoal todo, Geraldo Cavalcante, Ivan Tomás, Ariel Pereira, Marcos Aurélio. Isso, desculpe, João, mas sem nenhuma experiência anterior. Já foi no Botafogo? Já nenhuma. E fui para ler a relação do Botafogo, da coisa. A escalação? A escalação. Aí ele disse, tudo bem. Aí me me deu a escalação, anunciou que Gilvan de Brito iria ler a escalação, eu li a escalação e tudo bem. Os dois pistas que iriam trabalhar na rádio, nesse dia, era Erialdo e Manuel Batista. Erialdo Pereira e Manuel Batista. Manuel Batista era do curso de arbitragem, estava treinando para ser juiz. E o juiz daquele dia faltou, o que ia apitar o jogo. Entende? Aí quem é que vai mutar? Bota Manuel Batista. Resultado, tira Manuel Batista da pista da Rádio Tabajara e bota lá para apitar o jogo. E bota Gilvan de Brito na pista. Aí Marciano com o microfone na mão disse, vai tu para lá. Aí tu atrás do gol, né? Aí eu fui para lá, como é que eu faço? Não, você conta tudo que você vê lá, o lance você descreve, está certo. Aí quando chegou lá, primeiro lance, eu falei, bem animado, e todo mundo lá agitado. Aí, resultado, mandaram ligar o microfone, eu estava falando de graça. Foi a minha estreia. Mas foi boa a estreia, porque... E deu certo depois, né? Depois disso, eu fiquei com o microfone na mão, não perdi mais nunca. Ao contrário, recebi um apelido muito interessante. Era Gilvan de Brito, o camisa 10, a Larico deve se lembrar disso. Né? O camisa 10, camisa de Pelé. E continuei no esporte. E daí para vir para a União foi um salto? Não, para a União eu fiquei como eu falei no começo, como colaborador de esporte, né?
Depois eu fui para o Correio, não foi diretamente para a União. E o Zé Souto, Madrugas, Soares Madrugas, viu que eu estava trabalhando direitinho no esporte. Inclusive depois eu fui para o Rádio Jornalismo da Tabajara também. E me chamou para ir para a Rádio Correio e Jornal Correio. E você começou no esporte também, no Correio? Não, comecei de rádio jornalismo. Mas no jornalismo tem outra história interessante, que aconteceu um acaso como esse. Me chamaram para ser o repórter, eu digo, o Madruga pediu para botar, eu fui lá. E então me deram 2 pautas. Eu fiz a reportagem, escrevi, entreguei no fim da tarde a Carlos Roberto. Aí Carlos Roberto nem leu, chamou o Frank Ribeiro e disse, copia e desca aí. Aí o Frank ficou lá, depois devolveu, disse, não tem copia e desca não, esse texto está melhor do que muito redator daqui. Aí Carlos Roberto olhou para mim assim e disse, a partir de amanhã você vai ser redator, não vai ser mais repórter não. Tá aí, Carlos Roberto, você se refere a Carlos Roberto de Oliveira, que foi publicitário, editor e tal, né? Editor. Secretário de redação. Ele faz a apresentação desse livro meu da Pedra do Ingá, que eu decodifiquei. Aí comecei no Correio assim, dessa forma, né? Aí na Rádio Correio, lá de que se lembra, eu era do Rádio Jornalismo. Tinha um programa Cidade Aberta, ao meio-dia, e esse programa me levou muitas vezes à Polícia Federal e ao grupamento de engenharia, porque era durante a ditadura, e eu tinha mania de criticar a ditadura. Que mania você foi arrumar, rapaz, lá nessa época? Aí, resultado, de vez em quando eu era convidado entre aspas, para dizer o que é que eu tinha escrito aquilo ali. O cara ligava assim o gravador, aí entrava aquela voz sonora, Marcou não está virando, trabalhando na União também. Aí narrava aquele comentário que eu fiz. Aí o cara ligava assim, aí eu discípulo da lenha, né, na ditadura. Aí resultado, quando me convidava, eu chegava, o cara ligava do comentário. Aí dizia, foi o senhor que escreveu isso? Eu disse, fui. O senhor tem coragem, né? Pois é, fui eu que escrevi. Toda vez era assim. Mas aí a gente tinha um sindicato forte, né? Tinha Zé Romário, que ele, quando sabia que a gente ia convidar pessoas, depoimentos, aí ele ia por trás, conversava, da imprensa, depois, deixa comigo que eu vou ajeitar, mas comigo não tinha jeito não, toda vez eu caía lá. E fiquei bem antipatizado pela ditadura. Quando eu fazia música, tinha as músicas censuradas, quando fazia peça de teatro, tinha as peças censuradas, e teve uma, inclusive, Rapamé, que eu ganhei o prêmio nacional com ela, e quando foi encenada aqui na Paraíba, ela, no meio do espetáculo, chegou lá, o pessoal da Polícia Federal arrecadou os textos tudinho e suspendeu a peça. A apresentação. Gilvan, você deve ter testemunhado muita coisa, já que você trabalhou aí nesse período da ditadura, inclusive aquele episódio que repercutiu, acho que nacionalmente, né? Em que a União anunciou que o presidente seria Orlando, quando na verdade era Ernesto. Você estava aqui nessa época? Nessa época eu já estava, eu tinha saído do Correio, o Naldo Dantas me chamou para ser chefe de reportagem do Correio da União, me mandou para o Jornal do Brasil para fazer um estágio, 30 dias lá. Eu fui, era Juvenal Portela, o chefe de reportagem do Jornal do Brasil. Aí começamos a conversar, e ele perguntando, e eu perguntando. Aí, quando eu disse que dava até 30 notícias por dia do Correio da Paraíba, política, né, que era a minha área, ele disse, não, com essa aí, eu é que vou ter que aprender com você. Porque aqui cada repórter pegava uma pauta com 2 notícias, um fotógrafo e um carro. E já sabia quantas linhas ia escrever, onde é que a foto ia entrar, deixava a matéria pronta e pronto, era só isso. E eu dava 30 notícias, às vezes, não é todo dia não, sempre era 15, 10,
média, mas tinha vezes que eu fazia 30 notícias. Inclusive, eu botei o pé no freio porque eles estavam demitindo o repórter por conta dessa minha atuação. Aí eu digo, não, eu não vou prejudicar meus colegas. Mas, Gilvan, Mas para falar sobre o caso de Ernesto Gás, Sim. Eu já estava da União nessa época, né? Era o chefe de reportagem, como eu falei. Então, estava dois presidentes, porque naquela época não tinha eleição. A eleição era feita no Congresso, né? o famoso colégio eleitoral, né? Colégio eleitoral, porque eles tinham a maioria, a ditadura tinha a maioria, então eles indicavam o nome e os deputados diziam que ninguém era doido para votar contra, votava tudo a favor. Resultado, Ernesto Gás e Orlando Gás eram os candidatos, né? Queriam ser presidente. Eram inclusive irmãos, né? Irmãos, e Orlando era como é, da guarnição de Manaus, do norte, era o comandante. E Ernesto era da Petrobras, dirigia a Petrobras. Resultado, ficou assim 15 dias, sai, não sai, sai, não sai. E então a União a gente ficava naquela expectativa, né? Marconi Cabral era o editor. Aí Marconi Cabral disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um comentário sobre Ernesto Gás e outro Orlando Gás. O que ganhar, vou deixar um jornalista de plantão, aí é só botar. Aí anunciaram Orlando Gás, Ernesto Gás, e o cara botou Orlando Gás. Aí a União publicou... O cara, no caso, era o chefe da oficina? Como era? Não, era um jornalista que deixava de plantão, um repórter ali, só para esse trabalho. Aí ele deu a matéria de Orlando, quando era Ernesto Gás escolhido. Resultado, Hernando Sato estava em Brasília, quando a União saiu de manhã, repercutiu em todo o país, e em Brasília principalmente. Começaram a gozar com o Hernando, e Hernando ficou furo da vida, né? E veio para Paraíba. Hernando era, né, cria da ditadura, era um indicado governador pela ditadura, e era serviçal mesmo, era do soldado ao general, ao marechal, ele era favorável, não tinha defeito. Aí quando ele chegou na Paraíba, ele reuniu o pessoal da União, todo o pessoal da União, da diretoria da União, para punir aqueles que merecessem para dar uma satisfação à ditadura. Resultado, Noaldo Dantas era o secretário de comunicação, foi demitido. Luiz Augusto Crispim era o diretor da União, foi demitido. Marconi Cabral era o editor, foi demitido. Eu era o chefe de reportagem, só trabalhava de manhã, porque deixava a matéria pronta, 4 horas da tarde ia embora. E Casaré era o chefe de redação, 6 horas também ele dava aquele material e depois ia embora. Nós dois escapamos, eu e Casaré e o resto foi demitido. Você, além dessa história, também você foi colunista da União, não foi? Colunista político? Fui. Em primeira mão era a coluna, não é isso? Primeira mão. Foi em 70, 71 que eu entrei na União, nomeado por Hernando Sato, né, para repórter. A direção da União nessa época, você se lembra quem era? Era já Luiz Augusto? Não sei, parece que era Barreto Neto, não era lá Luiz Augusto, não, era outra pessoa, Luiz Ferreira, era outra pessoa lá. Você foi testemunha da vinda da União aqui para o distrito? Você trabalhou aqui na União? Como eu trabalhei há pouco tempo. Sei. Né? Porque ficar saltitando entre União e Correio, 5 vezes eu acho que eu trabalhei na União e umas 10 no Correio da Paraíba. Trabalhou no Norte também? Regional. Não, nunca. Embora tenha sido seu primeiro jornal, né, que você dizia. Pois é, lá que o meu avô comprava e que me abriu as portas da minha mente. Mas você, por exemplo, você nos anos 70 estava no pleno exercício da profissão. Nos anos 70, né? Como foi? Onde é que você estava quando foi, por exemplo, o episódio da Lagoa, da balsa que afundou? Mas a gente tem que concluir aquela matéria Sim. que você falou antes, né? Você falou sobre a União. Sim. Né? Se você já tinha estado aqui, se você acompanhou a construção desse prédio atual que estamos no distrito? Muito antes disso. Eu estava na Assembleia,
eu era credenciado lá e estava pegando a matéria para o jornal, a União, e Bartolomeu Fonseca ligou, disse, olha, o governador está fumaçando aqui, ele quer falar com você agora, urgentemente. Eu disse, o que foi que houve? Foi que você escreveu contra ele? Eu disse, nada, eu escrevi a minha coluna em primeira mão. Aí ele disse, pois vem aqui que ele subiu já para o primeiro andar com 3 secretários para fazer uma reunião com você. Aí eu corri para lá, peguei o paletó que eu guardava dentro de uma gaveta do birô, vesti, que só para falar com ele tem que botar o paletó. Né? Cheguei, ele estava lá, o Jornal União aberto assim em cima da minha coluna. Amigo velho, senta aí. Eu chamava todo mundo de amigo velho, que ele não decorava os nomes, nem fisionomia, aí para variar ele chamava todo mundo de amigo velho. Aí ele começou a passar a mão em cima assim. Amigo velho, você acabou de fazer a pior coisa que fizeram no meu governo até hoje. Você elogiou um inimigo político e um inimigo pessoal meu. O senhor tem a palavra para se defender. Aí eu disse, governador, não era essa a minha intenção, porque eu fiz uma matéria que não tem agressão nem agravo contra nem o senhor nem o seu governo. Aí disse, pensando bem, a primeira vez que eu li esse comentário, eu já falando com o secretário, eu não achei nada demais. Aí chegou o doutor Evaldo Gonçalves, que estava lá, disse, governador, você viu que o seu comentarista disse no seu jornal? Botou uma matéria com o Rui Gouveia. Aí depois chegou o doutor Chico Pereira, que é o secretário da Saúde, que era de parte amigo dele. O governador ligou para ele e disse, governador, o senhor viu a coluna de João? Se li, viu que ele falou de Rui Gouveia? Aí disse, aí ficou com aquela dúvida. Aí eu disse, governador, é o seguinte, como vê, eu não tive intenção de magoá-lo nem entrar no seu governo. Ele disse, ficou parado assim no ar. Aí o Otidaldo disse, a partir de amanhã, governador, Gilvan não escreve mais a coluna em primeira mão. Aí o governador disse, não, não é assim não. Para aquele safado daquele governo dizer que foi por causa dele, vamos dar assim 5, 6 dias e depois você resolve aí. Aí eu fui que resolvi. No dia seguinte, a gente já tinha deixado a União. Voltei para o Correio da Paraíba. Mas a sua relação com o Hernani Satra é boa? Até essa data era boa e também não ficou ruim, não, porque também nos afastamos, né? Já no fim do governo dele, ele criou a Arena Jovem. Era um grupo de jovens que ia fazer uma campanha em favor da ditadura. Aí eu fiz um comentário, nessa altura eu já estava escrevendo uma coluna no Correio da Paraíba, coluna que eu herdei de Soares Madruga, né, Diário da Política. Eu escrevi uma coluna dizendo que Hernani Santos estava querendo reativar a juventude hitlerista, né, da Alemanha, ao convocar os jovens da Paraíba para defender a ditadura. Aí saiu no jornal no dia seguinte que havia uma solenidade aqui no Distrito Industrial, não me lembro bem, podia ter sido até aqui na União, quem sabe. Resultado, quando eu fui chegando, Manegal Dense era o secretário da Guerra Civil nessa época, aí disse, Ivan, cuidado com o Hernani Santos, ele está aí, ele está fumaçando com você de novo. O cara no comentário que você escreveu hoje, dizendo que ele está querendo fazer a juventude hitlerista da Paraíba. Aí eu fiquei meio arredio assim, procurando, né, encará-lo mesmo. Mas na mesa da hora do almoço, teve que ficar todo um ao lado do outro. Aí ele olhava para mim assim, com aquele... Querendo te pegar. E eu mudava a cara. Uhum. Ô Gilvan, e que depois da União e do Correio, você disse que umas 10 vezes no Correio, umas 5 vezes na União, você também trabalhou no Momento. Trabalhei, fui editor-geral. Foi editor-geral do Momento. E você também migrou para Brasília, passou um bom tempo em Brasília, não foi isso? Passei, eu trabalhei na Câmara dos Deputados, fui secretário parlamentar 2 vezes, com um intervalo que
que eu fui para o Ministério da Indústria e Comércio, onde fui inicialmente para o cargo de coordenador de serviço. O serviço é o terceiro segmento da economia. E depois, o meu trabalho estava sendo bem apreciado, eu fui indicado para coordenador geral do Ministério da Indústria e Comércio. Resultado, fiquei 12 anos fora da Paraíba. Para poder voltar à Paraíba. Para poder voltar. Mas eu me lembrei aqui agora que eu tinha feito uma pergunta antes e você disse, não, vamos responder aquela tal, e a gente passou batido, que foi a história da Lagoa. Onde é que você estava nesse episódio? Na Lagoa, na hora. Estava na hora? Mas estava cobrindo, estava passando, estava namorando, estava eu vou dizer na Bambu, na churrascaria Bambu? Não, vou dizer como é que foi. Eu estava em casa, aí dormindo já, eu tinha vindo da praia com o menino e a mulher. Aí a mulher me acordou, disse, o menino quer ir para a Lagoa, porque a televisão estava dando que tinha uma exposição de tanque, de coisa lá, e tinha um barco servindo de recreio conduzindo as crianças. Aí a mulher disse, não, o menino está querendo ir para a Lagoa. Eu disse, não é para a Lagoa, um negócio militar. Não, mas o menino não quer saber se é militar, quer ir ver as coisas lá. Aí a pressão foi tão grande que eu resolvi ir. Você morava onde? Eu morava na Torre. Ah, bem pertinho, né? Era. Resultado. Fui, parei na Lagoa, atrás do cassino, ali de lado do cassino. Eram 5 chambós do carro que eu tinha. 5. Lindo, um carro lindo. Aí fui com o menino passeando, fui mostrar os tanques lá, aqueles tanques. Esse aqui é os tanques de matar mosquito. Os tanquezinhos com um carro pequenininho. E depois mostrei as fotos, um revólver, assim, as coisas. Aí, quando todo mundo correndo para o barco, eu disse, vou ver o que estava vendo ali. Quando cheguei, era a última volta que o barco ia dar. É uma semana que ele estava circulando na Lagoa com as crianças, né? Viagem de recreio. E o menino queria ir, eu disse, não vai não. Negócio de ditadura, coisa de militar não vai. E mesmo que quisesse, não podia, era tanta gente para ocupar o barco, que não dava para chegar nem perto. Resultado, o barco cabia 80 pessoas, botaram 200 pessoas. E o comandante, que era um militar também, um sargento, ficou em dúvida se dava ou não partida e resolveu, finalmente, dar partida com aquele número de pessoas, porque a ânsia era tão grande aquele menino, né, na última viagem, que ele conduziu. Aí saiu, o barco saiu meio... Eu via que ele estava mesmo perto de preencher o espaço da água com a madeira. Estava afundando já. Aí andou, quando ele saiu ali da subida do Liceu, naquele círculo, né? Getúlio Vargas. Da Getúlio Vargas, ali na subida do Liceu. Então, eu notei que o barco estava afundando. Aí disse, esse barco está afundando. Aí os pais começaram a subir as crianças, né? Tirar, porque já estavam molhando. Né? E afundando devagarzinho. Eu digo, esse barco está afundando. Aí digo, eu vou para a Raio Tabajara. Corri, peguei meu carro, subi na rua Alice de Azevedo. A Raio Tabajara era ali, bem atrás do fórum, né? Onde construíram o fórum, né? Atrás do Tribunal de Justiça. Bem pertinho. Em 3 minutos eu estava lá. Aí o estúdio da Tabajara era no 2º andar. Aí eu subi, pulando de 3 degraus, quando cheguei lá, estava Geraldo Cavalcante, sentado numa cadeira, com os pés na outra cadeira, ouvindo uma transmissão que a rádio estava fazendo de Campina Grande, Campinense e CSA de Alagoas. Obviamente uma transmissão esportiva, né? Uma transmissão esportiva. Aí eu disse, Geraldo, aí entrei na cabine direto. Né? Ele correu para lá e abriu o som para mim. Porque eu tinha sido da equipe de esporte, ele sabia que devia ser uma coisa muito importante. Aí abriu o som. Aí eu adverti os bombeiros para correr imediatamente para a Lagoa para salvar vidas, porque o barco de recreio lá para as crianças estava super lotado e estava afundando. Que eles pegassem tudo que era de boia e barco e levassem para lá. Resultado, enquanto eu fiquei contando a Geraldo depois o que estava acontecendo lá,
Depois peguei meu carro e fui para a Lagoa. Quando cheguei, os bombeiros já estavam lá. Tirando gente, tirando gente, tirando gente. Resultado, tiraram umas 80, 100 pessoas ainda. 35 morreram. 28 crianças, 7 adultos morreram afogados. Inclusive o comandante da barca, que era um militar. Comecei a já pegar a matéria, Correio da Paraíba, que eu estava lá, fiz 2 páginas. Acompanhei enquanto pôde, enquanto deu. À noite fui para casa, deixei as crianças, voltei, fiquei até 9, 10 horas, mas não tinha o que fazer, nada, não dava nem para procurar, tudo escuro, né? No dia seguinte eu cheguei logo cedo na lagoa, os bombeiros já estavam lá mergulhando. De vez em quando traziam uma criança morta, de vez em quando traía uma criança endurecida lá e eles conduzindo. Aí depois disso, no sepultamento, para cobrir para o jornal, eu tive que fazer isso. O duro da profissão, né? Tem que acompanhar o que é bom e o que é ruim. Resultado, final foi 35 mortos. E que outros episódios você destaca? Porque, por exemplo, a gente sabe que você testemunhou a vinda da união do prédio que existia onde hoje é a Assembleia Legislativa para aqui, para o Distrito Industrial. Você testemunhou? Exatamente. Mas você testemunhou já trabalhando na União ou ainda não trabalhava na União? E como foi aí? Como é que você viveu esse tempo? Não, eu estava no Correio nessa época, mas aí eu vi a União fazer a reportagem do novo prédio da União e vi que já estava concluído, as máquinas estavam chegando, né? E seria um jornal de primeira qualidade, porque inclusive os equipamentos eram moderníssimos. Não havia igual em jornal nenhum. Eram rotoplanos, os outros jornais, e o da União era... Offset, né? Circulava o papel rolo, A entrava e o jornal né? saía pronto do outro lado. Uhum. Então, foi esse tempo e o contato que eu tive. Mas depois disso, eu ainda trabalhei na União. Né? Com ela já instalada, ainda vim para cá, ainda passei uns tempos. A minha vida era o jornalismo. Foram 50 anos de jornalismo. Mas você teve esse primeiro contato com o jornalismo, como você disse, seu avô comprava o Norte, ele e sua mãe liam e comentavam. E você disse, mas pai, é interessante, forma opinião, essa coisa. Você era muito jovem nessa época, né? Era criança ainda, menino, rapazinho. Mas me diga uma coisa, como é que você acabou trabalhando porque você não tinha... O único contato que você tem era com a Folha mesmo, né? Do jornal ali. Você não tinha amigos no jornal, você não tinha a formação peletrista ainda, né? Ainda era uma criança, como você disse. Na verdade, eu fiquei com a ideia fixa. Quem tem ideia fixa é louco. Eu era de louco e de gênio, todo mundo tem um pouco. E então eu fiquei com essa ideia maturando para um dia ser jornalista. E consegui, como falei no caso do Baciano Soares, que me deu a chance de ler a escalação do Botafogo. Eu li a escalação e no mesmo dia fui repórter. Depois fui um dos melhores que continuei, não perdi o microfone, não tirei da mão. O período todinho na Itabajara. Foi aí a minha estreia na imprensa. Imprensa esportiva, depois a imprensa jornal. Você, além dessa cobertura do episódio da Lagoa, além do fato da barriga aí de Orlando e Ernesto, que outros fatos você destacaria aí nesse seu período na União? Da União, eu destaco a equipe de reportagem que eu montei quando eu vim do Rio, né? Que a Norte me nomeou para ser o chefe de reportagem. Eu procurei fazer a melhor equipe de jornal da época. Aí convoquei Cátia de França, Anco Márcio, Carlos César, quem era mais? Carvelho Reinaldo, e os 2 ou 3 que me falem o nome. Então nós dávamos todo dia a melhor cobertura do Estado, melhor que a do Correio do Norte, a gente fazia, a União.
Tinha aquelas limitações de ser um jornal oficial, de alguma coisa não poder divulgar, mas aí a gente supria com as informações da cidade. Coisa que interessava, eu sempre procurava justamente essas coisas na área da cidade para enfocar e dar ênfase, porque todo mundo quer saber o que é que acontece na sua cidade. E foi assim que o Jornal União ganhou um espaço muito interessante diante dos outros. Interessante, Gilvan, é que, repare bem, você foi colunista esportivo, foi jornalista esportivo, você foi repórter político e colunista político, e você tem toda uma produção literária. Você foi roteirista, você foi cineasta, dramaturgo, escreveu várias peças. Hoje mesmo nós estávamos conversando aqui antes de começar a entrevista, já você tem 150 livros escritos, um deles pronto a ser lançado, Decifrando os Hieroglifos da Pedra de Ingá. Como foi que você conseguiu conciliar a atividade de um repórter que se envolveu com duas paixões, porque política e futebol, paixão, né? E de repente migrou para a arte nessa área de literatura? No esporte teve um limite. Eu trabalhei até 68, 70, aí vi que dali não dava para tirar leite, não. Não podia crescer, não tinha chance nenhuma de crescer dentro do esporte. Aí fui tentar o jornal, foi quando Madruga me chamou para ser para o radiojornalismo da Rádio Correio e para o Jornal Correio, quando eu fui fazer aquela reportagem que passei do primeiro dia de repórter a redator. Né? E daí tudo se tornou mais fácil. Certo. Agora me diga uma coisa, e a literatura? Você já ia exercendo concomitantemente ou quando foi que você despertou para a literatura? A literatura é o seguinte, eu escrevia 400 linhas por dia, incluindo a coluna política. E o sábado e domingo eu ficava parado, não tinha o que fazer. Só me deitar e ficar com a barriga para cima não resolvia o meu problema. Eu queria produzir, eu queria fazer alguma coisa. Aí comecei a escrever peças de teatro. Fiz algumas, teve uma delas, a primeira delas foi vencer um prêmio nacional, a FAMEA. E outros tipos de literatura também, como contos, como os ensaios, como biografias. A dramaturgia eu desenvolvi muito bem, fiz até hoje 28 peças, muitas premiadas. E comecei nos fins de semana. No sábado e no domingo eu tirava para escrever o que eu queria, o que eu gostava, o que eu criava. Né? E a semana era para o jornal, para a rádio, fazendo as atividades de sobrevivência. Mas me diga uma coisa, você falou aí biografia, de quem foi a biografia? Fiz várias, tem umas 20 biografias. Publicadas tem. Uma muito interessante é a de Raimundo Nobre. Certo, o cônsul. É o cônsul, porque o cônsul ele conta a história de como era o político naquela época. É um trabalho que inclusive vai ficar futuramente, ele vai servir para orientar pesquisas, porque ele não esconde nada. Né? Tudo que ele fez, ele revela nesse livro. Como é que ele ganhava a eleição, fraudando a eleição, com os votos de papel. Né? Quando o cara ameaçava, ele mandava matar. Dizia que contratava alguém e mandava matar. Mandou inclusive para o Rio de Janeiro um que disse que ia matar ele. Mandou o cara para lá e o cara tirou quando ele estava abastecendo o carro. E aqui em Alagoa Grande, quando ele morava, ele tinha um inimizado com um sujeito lá e o cara disse, eu vou matar você. Aí ele disse, você é quem vai morrer. Quando o Genival era delegado, ele falou com o Genival. O cara estava preso, ele disse, leva esse cara para João Pessoa e deu um jeito nele no meio do caminho. Aí deram um jeito no cara. Pronto, essa aí eu já não tenho mais medo dele. Ele conta tudo isso, está lá no livro. A mulher dele até dizia, mas você vai botar isso? Ele disse, vai sair desse jeito. Então, ele foi corajoso, porque ninguém teve coragem de falar isso. Ele era muito ligado a Zé Américo, né? Zé Américo era todos os políticos, de todos os partidos.
Ele era de todo lado. O importante era estar próximo. Agora, né? o Rui Carneiro era o ídolo. mentor dele, era que fazia tudo. Consegui um cargo para ele de procurador da Caixa Econômica, né? Ele só ia lá assinar o nome. Aí teve um diretor que estava querendo demitido por isso, e aí ele foi a Rui Carneiro e disse, o diretor do banco está querendo demitir. Eu disse, deixa ele para lá. Aí o cara sofreu a pressão lá para deixar de lado. Aí chegou uma certa data lá e disse, olha, eu vou fazer aqui, mandar fazer os pareceres e o senhor só vem aqui dar um carimbo e assinar. Aí está certo. Resultado, o primeiro que ele pegou o carimbo de cabeça para baixo. Ei. Aí assinou isso. Aí o gerente disse, tem jeito não, aí deixar para lá mesmo. Resolve não. Uhum. Mas, Gilvan, na literatura você também enveredou pela política ou pelo esporte? Tem algum conto esportivo ou político? Como é que é? Eu tive a chance de entrar na política. O dono do jornal era deputado federal. Certa vez ele veio de Brasília e estava lá no gabinete com o Madruga. Aí me chamou. Disse, olha, eu estou precisando de uma pessoa aqui, em João Pessoa, para fazer um trabalho para mim. Porque eu estava com uma pessoa, mas aí não está dando certo. E eu vou botar você como candidato a vereador e vou elegê-lo, porque você não vai despender nada, tudo fica por nossa conta. O que é que você decide? Eu disse, olha, eu não aceito. Ele quase caía para trás. Um mandato de vereador de graça desse jeito, a oportunidade de entrar na política. Aí ele disse, por que você não aceita? O principal motivo é porque eu teria que entrar para a Arena. E a Arena é o partido da ditadura, e eu sou contra a ditadura, sempre fui no jornal, aqui mesmo no jornal, já paguei por isso muitas vezes. Aí ele disse, tudo bem, você não quer? Chama Levi Borges. Aí chamou Levi Borges. A Levi Borges aceitou, foi eleito, né? Assumiu, tirou o primeiro mandato, só não conseguiu reeleger-se, mas ele fez vereador, que podia ter sido eu. Mas não tinha, eu não tenho vocação. Duas vocações que eu não tenho, uma para professor e outra para político. Principalmente depois de trabalhar 8 anos na Câmara e conhecer de perto os políticos, né? Me dava nojo aquilo. Ainda hoje eu vejo que é assim. Ô Gilvan, você alguma vez se sentiu, por exemplo, atraído pelo comercial, a publicidade? Porque geralmente as pessoas que trabalham, tanto no esporte como na política, muitas vezes essas pessoas migram para o comercial. Você não se sentiu atraído não de migrar um dia para ganhar um pouquinho mais, por exemplo? Porque texto você tinha, criatividade você tinha, né? Disposição e vontade de escrever. Mas o problema é que eu não tinha tempo para isso, que para vender publicidade é meio complicado, não é fácil não. Algumas pessoas chegavam para mim que eu tinha espaço no jornal e diziam, olha, eu vou dar um anúncio aqui para você ganhar uns 20%. Né? Aí eu aceitava, porque também não ganhei, era demais não aceitar, né? Eu fazia publicidade, aí ela avisava, dê a comissão para o Giovanni Brito. Aí eles batiam lá e me davam. Mas não, eu nunca me interessei, não. E quanto mais, certa vez me chamou para ir para a loja de publicidade, que ele era da loja de publicidade. Disse, rapaz, você tem um texto bom, por que não vai, né? Com a gente? Eles não Faustino, o diretor, e eles não estão precisando de gente lá. Aí eu disse, não, Ivan, eu não tenho tempo para isso, não. Porque eu tinha que dar expediente, fazer essas coisas. E era outra atividade. Eu não queria misturar muito, não. Porque, como eu lhe disse, na imprensa eu consegui marcar uma época. Eu fiz o que até hoje ninguém fez. Nenhum repórter na Paraíba e poucos no Brasil, talvez muito poucos fizeram. Foi dar 30 notícias por dia. Eu tinha um método
que aperfeiçoava, que eu saía para a Assembleia, pegava a sessão, 8 notícias, depois, como tinha 40 deputados do interior, eu saía ouvindo. Todo dia eu ouvia 4, 5 com as notícias daquelas cidades. Né? Aí eu aumentava, depois ia para o Palácio, pegava mais notícias lá, na Casa Civil, depois ia para a Câmara, o Nélio era o diretor, me dava o material todinho da sessão. Como é o nome do diretor? Nélio. 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 É Nélio, filho do ex-vereador, o dono do Cuiá. Como é o nome dele? Leite, né? É. Cícero Leite, era? Cícero Leite, era o pai dele. Aí, resultado. Eu fazia, no fim do dia, 30 notícias. uma quantidade de reportagem que poucos faziam. Mas aí, isso aí criou um problema para mim, porque o jornal começou a admitir repórter. Eu estava cobrindo demais a cidade e não precisava de tanto repórter. Então botei o pé no freio e disse, não, a partir de agora só vai dar 10 notícias por dia e pronto. Você é responsável também por ter comandado as chefias de reportagem e lançado o nome de vários coleguinhas nossos que deram certo na profissão, como é o caso do Wellington Farias, que não esconde de ninguém umas histórias maravilhosas que ele tem com você de como começou na profissão, e eu convido você a contar aqui para os nossos internautas que estão nos assistindo e para esse registro que está sendo feito no jornal também, né? Conta aí essa sua história com o Wellington. O Wellington morava perto de Isa, né? Isa e Plá. E a Isa me pediu, olha, bota Humberto aí para trabalhar da imprensa, ele escreve direitinho e você vê como ele toca o violão, ele tocava o violão bem. Muito bem, né? Aí eu disse, manda ele lá segunda-feira, aí ela mandou e eu comecei a ajeitar como era, e ele fazia reportagem, trazia, eu dizia, como é que você vai fazendo isso aqui, e dava uma orientação. Aí quando tinha um texto mais complicado, eu batia e dava para ele, né? E ele conseguiu levar durante algum tempo. Como eu saí do jornal nessa época, eu fui para Brasília, ele ficou sem ninguém para escrever as coisas para ele. E todo mundo admirado. O que foi que houve com você, que o senhor vai estar... Seu texto era tão bom! Aí ele disse, não, porque o Gilvan me ajudava a fazer isso aí. Mas depois ele é inteligente. Depois ele pegou, mas pegou mesmo. E desenvolveu, não foi? Desenvolveu e se tornou um dos grandes repórteres da Paraíba. Hoje é um dos grandes repórteres da Paraíba. Com certeza. Gilvan, outra coisa também. Como foi a sua convivência na época, quando você chegou no jornalismo? Já havia alguns nomes consagrados, como Gonzaga, Barretinho e tal. Você conviveu com esse pessoal e como foi a integração com eles? Como é que você... Porque, por exemplo, você lia o Norte. Então, no Norte eu acho que já tinha a crônica de Gonzaga. Barreto Neto trabalhou na União, trabalhou no Correio, trabalhou no Norte, né? Eu trabalhei com Barreto Neto na União também. É o seguinte, quando eu cheguei a lidar com esse pessoal, eu já tinha alcançado um status no jornalismo, então, era colunista. A história da coluna foi interessante. Madruga me chamou para ajudá-lo na coluna. Principalmente em alguns tópicos. Eu dava todo dia 5 tópicos, assim, ele botava lá. Mas Madruga era no Correio, né? Era no Correio. Certo. E eu era do Correio também. Aí, alguns dias ele me chamava, disse, faz aí como interino. Aí eu fazia a coluna como interino. Então, Madruga elege deputado. Aí a coluna fica para mim e para outro jornalista. Como era o nome do outro? Não estou lembrando. Começamos a escrever. O outro jornalista formou-se médico, foi exercer a profissão e eu fiquei sozinho com a coluna. De Jaci Ernesto? De Jaci Ernesto? Era o... Jaci Andrade. Jaci Andrade. Aí Ernesto e Andrade. Aí, quando eu comecei a me entrosar com esse pessoal, eu já estava com um certo status, né, que tinha a coluna mais lida da Paraíba, que realmente o Diário da Política era seguido, os políticos adoravam. E eu fazia, mas não fazia com muito bom gosto, não, por causa da ditadura. A coluna é uma ditadura, né?
Você tem que fazer aquilo todo dia e procurar fazer melhor do que todo o texto que você escreveu de reportagem. E só você fazer aquela leitura, né, Gilvan? Você imaginar o cenário para frente, né? Que é a nossa obrigação como jornalista, né? Dar os dados para o leitor poder decidir não é uma coisa fácil, realmente. Mas aí quando eu fui para Brasília eu parei com coluna, que eu achei que era uma ditadura muito grande. Você tem que escrever todo dia e tem que ter um assunto para agradar todo mundo, porque num dia que você não agradar, tá ruim. O jornal é uma coisa interessante. Você faz hoje, ele só tem um dia de vida. Amanhã. Tem até uma frase famosa. Depois da manhã ele só vai servir para embrulhar peixe ou para vender no peso. E botar no chão para pintar a casa. Você sabe que tem aquela frase famosa que nada mais é efêmero do que a glória do jornalista, né? Porque todo dia é uma... Né? Perfeitamente. Aí às vezes eu estava escrevendo tudo aquilo ali, 400 linhas por dia, pensando, puxa, eu estou escrevendo para amanhã. Depois da manhã isso aqui já não vale nada. Não vale nada. Pode servir para pesquisa futuramente, mas aí é uma coisa efêmera. Aí, hoje em dia, você migrou para o computador tranquilamente, escreve ali no computador sem problema, ou ainda sente saudade da velha Hamilton ali com... Rapaz, eu bati com uma velocidade tão grande. E era? Lá também. Assim. Aí, quando entrou o computador, ficou meio complicado, porque você sabe que para bater na máquina você vai dar um toque, você vai levantar um tipo de aço, o tipo vai rebater lá no papel, né? Na tinta e depois no papel. É um esforço muito grande. Você termina de escrever, você está com a mão frangalho. E no computador, quando eu peguei, sentei e fui escrever, aí... Quebrava o teclado. As letras saíam tudo errado. Não era o que eu estava querendo dizer, não. E deu um trabalhinho para poder me acostumar. Então eu fiquei batendo com 4, 5 dedos, 3 dedos, e deu certo. Continuei com a mesma rapidez. Do alto dos seus 82 anos aí que estão prestes a ser completados, você ainda trabalha? Trabalho 10 horas por dia, tá à frente do computador fazendo livro. É mesmo, Gilvan? Ainda tem essa disposição? Tenho, e essa vai me levar até o fim. Eu só paro quando arriar mesmo em cima do computador. E você... É um prazer que eu sinto escrever. Certo. Eu tenho 150 livros, completei agora essa semana o 150º. Eu sei que, me tirando do computador, essa pandemia pode ter desagradado muita gente, mas eu atravessei tão bem. Certo. Porque eu fiquei no computador escrevendo o tempo todo. E só ouvindo as notícias e acompanhando os noticiários tristes das mortes. E que leitura você faz, Gilvan, do alto da sua experiência e de tantos cargos, e de tantas colunas, e de tantos livros, que você faz do jornalismo hoje com o advento, por exemplo, da internet? A internet, eu vou dizer, é uma dádiva. Porque eu tiro por mim. Quando comecei a querer aprender mesmo, a escrever, a fazer as coisas, eu corria para a biblioteca pública, que eu não tinha dinheiro para comprar livro, só tinha que ler lá na biblioteca pública. E eu tenho uma história interessante para contar dessa biblioteca pública. Então, eu aprendia nos livros. Hoje, você quando quer alguma coisa, você vai no Google, digita aquilo ali, ela lhe dá uma infinidade de informações. Você fica super preenchido de informações, capaz de escrever o que você quiser. Quem já tem experiência, você faz isso. Aí, eu fico me lembrando do meu tempo. Teve uma época que eu fui ser... Eu era ainda meio rapazinho, assim, mecânico, auxiliar mecânico. Sim, essa história com a biblioteca agora, né? Que você disse que tem uma história tem a ver. Ah. Aí, resultado, morava na torre, ia para a oficina lá na Desembargador Trindade, onde hoje é a rodoviária, né? E ficava lá, quando dava meio-dia não dava para ir em casa, para almoçar e voltar. E mesmo às vezes não tinha nem almoço. Eu ficava lá, ganhava uns trocados com auxiliar de mecânico, eu tinha que tirar um radiador, um dínamo, um motor de arranque para consertar, depois botava no lugar e o cara vinha meu empenho, né, me dava R$1, R$2. Aí quando dava meio-dia, todo mundo ia almoçar, eu corria para um caldo de cana
que tinha lá perto. Algumas pessoas também iam para lá. Aí tomava um caldo de cana, comia 2 pão doces, depois subia a Peregrino de Carvalho ali, ia para a biblioteca Na General Osório. General Osório. Começava a ler os livros. Pegava o jornal A União, que era o primeiro que eu lia, A União, via os noticiários, pegava revistas Veja e outras lá. E depois eu resolvi ler livros. Aí comecei a ler o livro Infantos Juvenis. O grande livro que eu comecei a ler foi Vermelho e o Preto, de Stendhal. É muito interessante aquele livro. E outros que eu li. Aí uma vez eu fui chegando lá, aí a diretora disse, eu quero falar com você. Eu disse, pois não. Aí saí acompanhando, ela abriu a porta da sala, entrou. Aí disse, mostre suas mãos. Aí eu mostrei as mãos, sujas de óleo, né? Ela disse, eu recebi uma denúncia que o senhor está sujando os livros da biblioteca. Aí eu morri, né? Fiquei ali, pronto, acabou-se a minha vontade de ler livro aqui de graça. Eu disse, pois é, então amanhã já não vem mais. Não é todo mundo que se interessa pela leitura assim como você, não. Está aqui uma barra de sapólio rádio. Eita, sapólio? Sapólio rádio, né? Quando você chegar, pega esse sapólio, lava as mãos bem direitinho lá, cuidado para não sujar a pia, lave com o sapólio bem direitinho, tira todo o óleo, depois bota, esconde o sapólio atrás de um livro que você está lendo, quando você for sair, você bota lá, e pode continuar. E outra coisa, toda semana agora, quando for na sexta-feira, eu vou lhe dar um livro, emprestar um livro, você está indo na segunda-feira. Levar para casa no final de semana, né? Olha que beleza. Que maravilha, né? Mas ela foi muito sensível, né, Gilvan? Porque Isso não é todo mundo que tinha essa percepção, né? age dessa forma. Gilvan, você é de um tempo que não havia curso de comunicação. Não é verdade? As pessoas que tinham alguma, digamos assim, alguma sensibilidade, alguma identificação com as letras, se transformavam em jornalistas, em escritores. Mas você chegou a fazer algum curso superior? Como é que foi aí a sua carreira acadêmica, digamos assim? Olha, não precisei fazer curso de jornalismo. Quando eu comecei a atividade da imprensa, o governo baixou uma determinação dizendo que quem trabalhasse em jornal nas cidades em que não existia escola de comunicação, podia se registrar como jornalista profissional na Delegacia Regional do Trabalho, como faz o titulado. Entende? E então me equiparou ao titulado. Eu, como todos os outros que faziam jornalismo naquela época. Como era o nome que se dava? Provisionado. Provisionado, exatamente. Estava lá, a Lei 972. A Lei 972. Eu sei que... Mas eu sentia a necessidade de passar pela universidade, por dentro da universidade. Eu sabia que ali faltava alguma coisa para mim. Porque a universidade abre muito a mente das pessoas. Mais pela convivência com aqueles colegas, com aqueles professores, com os assuntos discutidos. Aquilo tudo é muito bom. Então eu resolvi fazer direito, porque o direito ia me ajudar muito no jornalismo político. O meu jornalismo foi político. E, sendo jornalista político, as leis iriam facilitar para mim as coisas, o entendimento das coisas. Fui fazer direito, não me empolguei muito, mas tinha um curso tinha uma matéria dentro do curso de direito muito interessante, que era medicina legal. Eu me empolguei com a medicina legal, porque eu vi como é que o médico aprende quando estuda. Porque aí eu fui dissecar cadáveres, eu fui fazer tudo que um médico fazia, porque isso é uma exigência da advocacia criminalística. O advogado criminalista ele precisa saber de tudo isso. Como é o corpo humano, como é que você identifica as coisas que acontecem, né? Morto a tiro, morre afogado. Você identifica, quando morre afogado, se tem água no pulmão, é porque morreu afogado. Se não tem um pingo d'água no pulmão, é porque mataram antes.
tudo isso a gente vai aprendendo. Muita coisa interessante que para mim valeu. O curso de Direito. Valeu pelo curso. Gilvan, em determinado momento de nossa conversa, você disse que teve com os filhos, levou os filhos para ir assistir a balsa na lagoa. Quando houve aquele acidente, graças a Deus, seus filhos não estavam na balsa. Mas algum desses filhos seguiu a carreira de jornalista? Não. Infelizmente não, porque minha mulher não gostava muito de jornalismo, porque me tirava muito de casa, principalmente nos fins de semana. E também Não incentivou os meninos? Né? Aí tem uma filha, fez serviço social, tem um filho que fez turismo, tem outro que fez medicina, veterinária e hoje é doutor também em agronomia. E tem outro que está fazendo computação, ciência da computação, vai ser cientista de computação. Cada um seguiu completamente um mundo diferente. E eu estou gostando, porque infelizmente o jornalismo não está mais como no meu tempo não, principalmente para sobreviver, está meio difícil. E eu volto a essa tecla do jornalismo porque você tocou aqui que a internet é uma dádiva. É uma maravilha, que facilita muito. E eu pergunto a você, como é que você vê esse jornalismo que saltou das páginas do jornal, saltou da voz no rádio, saltou até da imagem e da voz na televisão e migrou para uma telinha na mão da gente que está no celular e no computador? Foi de mal para pior, porque eu nunca vi uma safra tão ruim de jornalistas, que se diz jornalistas que não são, né? Escrevendo. Você pega essas redes sociais, quando vai ler, é uma decepção. Eu só leio para ter raiva. Escrevo, participo, dou minhas opiniões, comento algumas, mas a maioria tem uma vantagem, revela as pessoas. Você convive e sabe com quem é que está vivendo, porque cada um emite a sua verdadeira opinião. Aí o fascista segue aquele caminho, né? Cada um mostra a sua tendência, a sua vocação, com a naturalidade maior do mundo, que no jornalismo ninguém sabe, ninguém vê, ninguém, né, pode atestar, porque você escreve no jornal, outro dia a pessoa lê e não sabe quem escreveu. Né? Eu acho que não foi uma coisa boa. Foi bom por um lado, mas tudo se aperfeiçoa. Né? Eu acho que com o tempo o Google vai servir muito quando essas pessoas resolverem antes se capacitar de alguma forma para escrever depois. Porque eles estão chegando e escrevendo para agredir as pessoas, né? Só tem agressão. O filósofo italiano, que morreu até recentemente, escritor Umberto Eco, disse que a internet deu voz a 1 milhão de imbecis. Imbecis, exatamente. Raramente você conta nos dedos as pessoas que você pode ler. Né? Eu quando estou lendo tem muita gente que eu nem abro para ver, porque não é interessante. Eu sei que só vai sair agressão, né? E outras coisas mais que não me interessam. Gilvan, do alto dessa sua experiência, você que passou por tudo no jornal, foi repórter, foi editor, foi redator, chefe de reportagem, colunista político, se você tivesse que dar um conselho a quem está começando hoje na profissão, qual seria? Bem, é muito interessante porque você não pode repetir os tempos não. Né? Para voltar ao tempo do jornal como ele era, é difícil. Né? Porque o jornal era muito interessante. Era interessantíssimo. Felizmente a União está sobrevivendo ainda, que a maioria já fechou as portas, que não aguenta. Não aguenta por causa dessas redes sociais que afundaram jornais. Todo mundo agora se acha jornalista porque se vê no direito de escrever porque sabe ler. Né? Acha que sabendo ler, sabe escrever. O jornalista e o jornalista tem uma responsabilidade. O jornalista tem a responsabilidade. Ele escreve sabendo o que é que vai dizer e onde está o seu limite. Né? Não é igual. Eu acho que para voltar ao que era o jornalismo,
Muito difícil, muito. Pode até aperfeiçoar a rede social e melhorar, porque é uma forma de você ler o jornal de graça. Antigamente você tinha que pagar. Hoje eu leio a Folha, leio o Estado, leio outros jornais também, sem pagar um tostão. Eu comprava todo dia, 3, 4 jornais. Jornal do Brasil, o Dia, quando morava fora principalmente. Hoje não precisa. Você baixa no Google, você lê o jornal, sem gastar um tostão. Quer dizer, se por um lado facilitou, por outro comprometeu, embora eu acredite que futuramente as coisas vão melhorar. Agora, para isso é preciso tempo. Quando as pessoas se conscientizarem que primeiro tem que aprender a ler para depois escrever. Não escrever antes de aprender. Gilvan, e cinema? Você falou na literatura, escreveu romance, escreveu biografias, escreveu história, né? Você fez jornalismo, tudo no jornalismo. Fez coluna social também, não? Não, foi a única coisa do jornalismo que eu Foi a única que não fez, né? Mas e cinema? Você também enveredou pelo cinema, né? Porque eu vi no seu, digamos, currículo que tem a sua participação no cinema paraibano. Mas antes eu vou falar sobre dramaturgia de um texto que eu fiz no fim de semana. Para o teatro mesmo, né? É, para teatro. Um monólogo. Um monólogo. Que é difícil de escrever um monólogo, mas eu fiz. 80 páginas. É um filme sobre uma atriz no fim de carreira, empolgando. Uma atriz que onde ela chegava, ela empolgava. Então ela fez o espetáculo e quando terminou, foi aplaudida de pé. Aí fui para casa. Quando chegou em casa tinha uma conta da luz, que ela viu que o dinheiro que ela ganhou daquele espetáculo, ela foi aplaudida de pé, não dava para pagar a conta. Aí então desenvolvo tudo em torno desse trabalho. Né? E esse trabalho foi o seguinte, há muito tempo que eu estava querendo fazer, a ideia todinha acumulada, guardada, mas não tinha tempo, porque precisava raciocinar que o monólogo é muito complicado. Você tem que colocar as pessoas no lugar e tem que dizer o que é que elas estão falando, para quem for depois interpretar, facilitar a vida. Então eu estava fazendo um filme, ia sair um dinheiro que já estava certo. Eu fiquei tranquilo. Uma sexta-feira... O dinheiro remuneraria o trabalho? É, o trabalho. Né? Então eu fiquei certo que ia receber aquele dinheiro. Quando foi na sexta-feira, eu fui no banco, disseram, o dinheiro está depositado, mas como foi depositado num negócio, um sistema lá que só paga 2 dias depois, um dia depois, né? Tinha que compensar. Tinha que aguardar. Pegar no outro dia. E como era sexta, eu só podia pegar na segunda. Aí, resultado, final de semana liso. Eu fiquei muito triste com isso. Fui para casa, quando abri a geladeira, só tinha 2 ovos, tinha mais 2 pães, tinha R$5. Fui logo tomei uma sopa, lá na esquina, no Rio. Então, eu estava morando nessa época no Rio de Janeiro. Tomei a sopa, quando voltei, eu disse, como é que eu vou fazer agora com 2 ovos e 2 pães? Eu tenho que me ocupar de alguma coisa para passar o tempo. Né? Resultado, vou fazer aquela peça do teatro. Aí peguei, direto. Terminou o sábado, eu já estava assim, com umas 30 páginas. No domingo de manhã, eu comecei a fazer outras 30 páginas. Entrou à noite, fiz mais 20, terminei o trabalho. Então, eu botei o título da peça um dia depois do outro e uma noite no meio, que não tinha nada a ver com o texto. Tinha a ver com a sua própria experiência, né? O tempo que eu levei para fazer, no fim de semana. Essa peça, quando eu cheguei aqui, eu estava no Rio, cheguei aqui, eu concorri na Funjop, ganhei o prêmio da dramaturgia com ela. Ganhei, o livro foi publicado. Um dia depois do outro, com uma noite no meio. Agora, o cinema, eu sempre quis fazer cinema. Achava muito interessante. E a Paraíba foi rica nisso, né? Com o pessoal, com Vladimir, né? Com Solha. Vladimir, convivia com essas pessoas e queria fazer um filme. Então, eu
juntei um pessoal, inclusive Norton Nascimento, que era uma figura que estava, na época, aparecendo muito na televisão, né, na Globo. Ele fazia Novelas, né? casos especiais, essas coisas. E Marcelo Escorel, que é um paraibano que também é vitorioso no Rio de Janeiro, que ele nunca para, ele sempre está no teatro, em cima do palco, fazendo um trabalho interessante. E uma alemã, filha de brasileiros, que nasceu na Alemanha, que também era uma grande atriz. E fez um filme muito interessante, que eu trazia a inesperada visita do imperador. Eu trazia o imperador de onde ele se encontrava, no quinto dos infernos, para a época atual. Porque ele soube que o diretor, que era eu, estava fazendo um filme sobre Frei Caneca. E esse filme deixava ele muito mal, porque ele foi algoz de Frei Caneca, foi ele que mandou matar Frei Caneca. Né? Inclusive mudou o fuzilamento, mudou o enforcamento para fuzilamento só por isso, porque os que iam enforcar se negaram de fazer. Aí ele mandou mudar. Então eu faço o filme em cima desse tema, que é um filme dentro do outro. Peguei esse pessoal muito interessante e o filme está aí, no meio do mundo, está rodando. 1 hora e 1 minuto, 101 minutos. 1 hora não, 101 minutos, 1 hora e 1 hora e 41 minutos, né? É. Ok, Gilvan. Mais uma vez, muito obrigado. A vocês, muito obrigado e até a próxima.